Por que não pensei nisso antes? Olha só que ideias de gênio dá para fazer utilizando isso. Além de decorar, é muito fácil e vou te mostrar no passo a passo. Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like e se inscreve aí, porque toda semana estou aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Além do calor que entrava nessa casa, em dias de chuva molhava tudo. Então separamos aqui os nossos materiais. Separa um papel e caneta para anotar tudo certinho. Separei aqui 4 tubos de 60 cm de 40, 4 T de 40 mm, 4 joelhos de 40 mm, lembrando que é tubo de esgoto, 2 curvas de 45 graus também de 40 mm, 2 tampão, uma cola para a gente fazer toda a fixação, 2 braçadeiras e parafuso e bucha, mais 3 pedaços de tubo de 70 cm, uma tinta e separei também braçadeiras de plástico. Separei mais 2 pedaços de tubo para a gente poder fazer a mão francesa depois e a nossa telha de PVC. Agora é só separar os tubos nessa ordem, 3 de 70 na mesma direção e 4 de 60 na mesma direção e colocar as conexões também. Foi só fazer tudo dessa forma que você vai ter sucesso aí no seu todo. Começo a colar ele pelo meio, colocando uns T centralizado nesse tubo de 70 e logo depois é só colar os tubos de 60 na mesma direção aqui, ó, conforme eu estou fazendo. É só você seguir esse passo a passo de acordo com o vídeo. Lembrando que todo o material eu vou deixar escrito na tela e também nós adquirimos todo esse material, consegui achar tudo isso aqui bem lá na loja da Chatuba, nossa parceira aqui do nosso canal. Agora eu coloco o joelho na ponta, né, e consigo fechar ele bem aqui e depois nessa outra ponta eu vou colocar o T, porque aqui vai ter a mão francesa e vou mostrar para vocês daqui a pouco como eu faço a fixação dela. Lembrando, pessoal, que todo esse passo a passo você tem que fazer ele com calma, para ele poder ficar bem alinhadinho, certo? Porque se ele ficar errado, você colocar a cola demais e ela acabar fixando, já era, vai ter que cortar e colocar uma emenda e vai ficar muito feio. Como eu falei com vocês, separo aqui a nossa conexão da mão francesa. Separei aqui uns 4 pedacinhos com o tubo de 3 cm para a gente conseguir fazer a junção aqui da curva com o joelho. É só fazer dessa forma para ele ficar com uma mão francesa depois. Vocês vão ver quando eu for fixar na parede. Essa parte aqui é bem importante, você deixar ele todo alinhado, tanto os 45 graus quanto o joelho, também deixar alinhado com o nosso tubo, porque se ele ficar torto, aí a mão francesa também vai ficar torta e também vai ficar uma coisa muito feia. Então todo cuidado, aqui a pouco faça com paciência que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Aqui está feita a nossa armação. Agora eu vou colocar no lugar, deixando com 20 centímetros de altura da nossa janela. Aqui é opcional, você vê a melhor parte para você. Agora eu vou colocar a nossa também braçadeira, né, para a gente conseguir fixar ele aqui, só que eu vou primeiro, né, colocar ele aqui para a gente poder pegar as medidas da nossa mão francesa, antes de fazer todo o processo da pintura. Aqui eu utilizo o parafuso e bucha número 6, não precisa ser o número 8, que eu acho que é muito exagerado. O número 6 já segurou muito bem aqui e foi bem eficiente. Esse todo na janela é bem importante para poder eliminar o calor lá dentro da casa, e nos dias de chuva, eliminar ali as goteiras por dentro da janela, que atrapalha muito. Então por isso nós criamos esse todo aqui para poder ajudar vocês. Aproveita e diz aqui nos comentários de qual região você nos assiste. Pronto, fixei aqui o nosso tampão, bem aqui nesse pedaço de tubo que deixei sobrando, e agora eu pego a medida dele de acordo com a parede. Aqui eu faço a medida de um lado, só que eu vou cortar para 2, tá? Pra gente conseguir colocar dos dois lados na mesma medida. Aqui eu vou só apenas colocar no local para poder confirmar se a medida está certinho, porque o reboco pode estar torto, no nosso caso não está. Então depois disso é só colar esse tubo também da mão francesa. Nossa armação toda pronta, agora eu vou aproveitar para poder pegar a medida antes de fazer todo o processo da pintura. Tem 97 centímetros, mais ou menos 95 centímetros da nossa telha. Então eu já venho aqui na minha telha, já corto com 97 centímetros. Vou cortar aqui na mesma direção que está aqui, assim, do lado da nossa telha, para a gente aproveitar. Como o nosso tempo é todo calculado, já retirei aqui a nossa armação e vou fazer o processo da pintura. Aqui eu vou pintar com um marrom brilhante. Aproveita e diz nos comentários qual cor você faria aí o seu todo, né? Qual cor você pintaria aí toda essa armação. Esse marrom aqui ficou bem bacana, né? Vai combinar também com essa casa, com as paredes, né? A parte de baixo ali com uma decoração também em bege, então vai ficar bem bacana. Aproveita e diz no comentário qual cor você faria aí na sua casa. E a telha também é uma telha bege, então por isso nós optamos pelo marrom. E lembrando que o acabamento com esse tampão também tem que ser pintado. Enquanto esperamos lá a tinta secar na nossa armação, agora eu já posso aproveitar aqui e pegar as medidas para cortar a nossa telha. Lembrando que a nossa telha tem 2,30 metros, se eu não me engano. Então eu vou cortar ela aqui com 97 centímetros e dá para tirar 2 pedaços dela. O nosso corte eu faço aqui com a serra mármore, mas é para poder adiantar mesmo o nosso trabalho. Mas se você quiser, pode utilizar uma serrinha também, que você consegue fazer todo esse corte aí na sua telha. O importante é você
deixar ele todo alinhado, sem correr o risco de deixar torto, tá? Então eu separei aqui minhas 2 pedaços de telha para a gente poder colocar daqui a pouco, já está pronto. Pronto, passado aqui algumas horas, agora eu vou fixar a nossa armação aqui na parede. Lembrando que aqui já está, né, já deixei ali a nossa abraçadeira para poder a gente adiantar o nosso tempo. Então isso aqui facilitou também essa etapa, porque eu já peguei toda a medida antes. Agora é só pegar a medida mesmo da mão francesa, para a gente conseguir deixar ela toda alinhada. Primeiro eu pego a medida da parte de cima, da altura, né, e depois da distância para a janela também. Aí eu faço a minha marcação para a gente fazer aí o processo de furar. Também parafuso e bucha número 6. Já estou finalizando esse trabalho, mas aproveita e diz aqui nos comentários o que você está achando dessa ideia. Faria um toldo desse na sua casa também? Fixado aqui, agora é só vir pressionar, né, a nossa mão francesa aqui no nosso tampão, porque esse tampão ele é só para dar um apoio aqui ao nosso todo mesmo, a mão francesa, mas ele não vai ficar fixo ao todo, porque depois se precisar retirar, pode retirar com tranquilidade para fazer qualquer manutenção. Mas isso aí, ó, ficou pronta aqui toda a nossa armação, ficou muito bacana, só a armação aqui já deixou um charme nessa janela, ficou muito bonito, né? Eu acho que se fosse outra cor não ia combinar tanto, que nem esse marrom brilhante. Ficou bem legal. Agora é só vir aqui e pegar a nossa telha, fazer todo o lixamento na parte onde nós cortamos, para não correr o risco aí de agarrar sujeira e nem de cortar a mão. Utilizei aqui uma lixa mesmo, 150, dá para fazer esse processo. E agora vamos fixar ela no local. Lembrando que essa etapa é importante você chamar alguém. Eu chamei aqui a patroa para poder ajudar a segurar. E a gente não corre o risco aí de cortar errado, tá? De furar errado. Lembrando que a telha, ela tem mais ou menos 88 centímetros, se eu não me engano, de largura. Então ela vai ficar com quase 1 metro por 1,50 mais ou menos. Então vai ficar com um tamanho aqui ideal para poder tampar bem aqui essa janela. E vai proteger contra a chuva e contra o calor do sol também. Lembrando que essa etapa aqui você pode optar por colocar a abraçadeira de plástico, como nós compramos aqui, né? Foi o único que eu consegui achar no dia. Ou você pode utilizar também braçadeiras de metal. Ele também vai conseguir segurar e vai durar. Lembrando, se você quiser utilizar parafuso, aí fica a sua escolha. Vamos preparar aqui a nossa massa. Já separei aqui 2 litros. O fabricante dessa argamassa pede para colocar 4 litros e 400 ml de água. Então eu vou colocar primeiro 4 litros. Depois, caso necessário, que eu não quero uma massa muito mole, então eu coloco aos poucos o restante, para poder ficar na consistência que eu preciso, tá? Vou colocar a argamassa e vamos bater ela. Aqui eu faço com um batedor mesmo, um misturador de argamassa, só que aí você pode bater na mão, não tem problema, tá? É só porque facilita mais o nosso trabalho aqui. Como eu mostrei para vocês no começo, né? Aqui eu estou utilizando uma argamassa branca AC3. Não adianta colocar uma argamassa comum ali, tá? Argamassa AC1. Tem que ser argamassa AC2 ou AC3, que é o melhor para esse efeito que nós vamos fazer na parede, para proteger nossa parede também. Agora, pessoal, vou utilizar aqui um corante da cor amarela, tá? Aí fica a sua escolha. Você coloca o corante que você achar que fica legal, a cor que você achar que fica legal, que você mais gosta. Aproveita e diz aqui nos comentários qual cor você utilizaria aí na sua parede, nessa decoração da sua parede. Aqui eu vou utilizar o amarelo, eu já fiz de outras cores também. Então, vamos ver como vai ficar. Pronto, ó, feito aí, ó, numa argamassa branca, um saquinho só do amarelo, ele fica bem amarelo mesmo. Mas aí, se por acaso você for utilizar uma argamassa C3 cinza mesmo, aí você pode colocar uns 2 pacotinhos, que também vai ficar amarelo. Só que não vai ficar igual esse aqui. Esse aqui eu tô utilizando uma argamassa branca, então fica diferente mesmo, tá? Ó, nossa parede é essa aqui, tá vendo? Que ela já começou a apodrecer aqui na parte de baixo aqui, ó, tijolo. Isso aqui é porque ela está exposta à chuva. Então, para você não ter mais esse problema de umidade na sua parede também, proteger a sua parede, porque aqui não é a umidade que vem do solo. Aqui é a umidade por causa da chuva. Bate chuva aqui, água, molha tudinho, né, e fica esse tijolo podre. Então, para isso, vamos proteger com a nossa argamassa, tá? Esse aqui vai ajudar você também, que não tem condições de fazer um reboco e nem tem condições de pagar alguém. Então, por isso nós passamos essas dicas para vocês
para você mesmo fazer na sua casa sozinho, e em poucas horas você consegue aí proteger um paredão aí tranquilamente, tá? Vou umedecer aqui essa parte do tijolo para poder agarrar bem aqui a nossa argamassa. Tem que umedecer, só umedecer, não precisa encharcar o tijolo, só para a gente conseguir ter uma boa aderência. E como eu falei com vocês, argamassa AC2 ou AC3, nunca argamassa C1, porque a argamassa C1 não contém aderência, né, não contém aditivos para conseguir ter uma boa qualidade na área externa. Pronto, o que eu faço agora? Posso fazer de duas formas, pessoal. Utilizar a minha colher e colocar na parede, pressionar para poder tampar os buraquinhos, ou se quiser, já pode vir aí com o rolinho cabelinho de anjo. Olha só como que é fácil, ó. Eu mergulho ele aqui dentro da minha argamassa, como está na consistência certa que o fabricante pede, então fica bem mais fácil. E agora é só vir aqui no tijolo. Essa etapa você acaba demorando um pouquinho mais, porque tem que aplicar várias vezes, olha. Mas dá para você fazer também só com o rolinho, tá? Sem precisar utilizar aí a colher ou a desempenadeira. Porém, eu prefiro passar uma primeira camada na colher para poder tampar todos os frisos, os buraquinhos, e depois sim vir com o meu rolinho cabelinho de anjo. Então eu vou fazer isso aqui agora para a gente conseguir dar continuidade. Então, pessoal, passado aí alguns minutos, agora eu posso vir aqui, ó, com o meu rolinho cabelinho de anjo, tá? Ó, o rolinho cabelinho de anjo, como se fosse uma pintura mesmo. Só que eu vou passar a argamassa fazendo esse efeito, tá? Sempre quando for passar, essa aqui, ó, sempre passa direcionado para cima quando for finalizar. Passa algumas vezes para ele não ficar muito grosso, porque senão acaba exagerando na aplicação, não tem necessidade. Sempre finaliza com ele para cima. Se por acaso sair alguma coisa aqui, é só passar algumas vezes até preencher bem, para tapar todos os frisos aí dos tijolos, tá? Para não aparecer mais nada. Aproveita e diz aqui nos comentários o que você tá achando aí desse vídeo. Teria coragem de fazer isso aqui na sua casa também para proteger a sua parede? Para você não deixar a sua casa aí exposta à chuva, exposta aí a deixar o tijolo podre, como eu mostrei para vocês ali embaixo, tá? Aqui, ó, por que é importante passar a primeira camada? Se você observar aqui, tem umas partezinhas que tipo como se fosse uma falha. Se por acaso você for direto com o seu rolinho cabelinho de anjo, na primeira demão, aí você vai ter que fazer uma segunda demão com o rolo cabelinho de anjo, e talvez até uma terceira demão, para ele conseguir preencher bem. Aí qual é o risco disso? É ficar com um efeito aqui muito parecido com o chapisco. Aqui não, aqui já está com um efeito de textura, é um efeito mais rústico mesmo, tá? Aí vai depender também se você gosta. Se você não gosta do efeito tão rústico, espera secar um pouquinho, depois você dá uma quebrada com a desempenadeira só para poder tirar esses pontiagudos, tá bom? Então assim, ó, você consegue com duas demãos. A primeira na desempenadeira ou na colher, e a segunda aí no rolinho cabelinho de anjo. Aí você consegue preencher bem e também sem ter muito desperdício. Cada argamassa de 20 kg eu consigo fazer em torno de 4 metros quadrados, né? 3, 4 metros quadrados. Então você consegue preencher bastante, tá? Sem ter muito gasto, tá bom? E assim você consegue proteger a sua parede também. É isso aí, terminamos nossas ideias e olha só os resultados. Além de fáceis, eles chamam muita atenção, não é verdade? Aproveita, me diz aqui nos comentários de qual cidade você me assiste e se você teria coragem de fazer isso na sua casa também. Ah, e não se esquece, se inscreve no canal e compartilha essa dica com algum amigo, deixa o seu like e acompanha a gente aqui, porque toda semana estou aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção.